O podcast Arte Debater entrevista Augusto Lix e Sandro Trindade. O Engenheiros do Havaí foi uma das bandas mais marcantes da história dos anos 80 e 90 do Rio Grande do Sul e do Brasil, pois 2/3 da banda, Augusto Lix e Carlos Maltz, estarão junto com Sandro Trindade, que é da banda Engenheiros Sem Créa, da banda Tributo, neste final de semana, no dia 21 de abril, às 20 horas, tocando no Opinião. E o podcast Arte Debater desta semana entrevista Augusto Lix e Sandro Trindade para falar sobre este show. Não se sinta capaz de enganar quem não engana a si mesmo. Vamos lá então, Augusto Lix, um prazer enorme te fazer essas perguntas aqui. A primeira eu quero falar um pouco, antes de falar dessa reunião aí, tua com Carlos Maltz, depois de 30 anos, né? O GLM agora com o Trindade do Sandro aí, o Engenheiro Sem Créa, para esse dia 21 de abril. Eu preciso te perguntar da tua trajetória lá inicial. É muito importante que as pessoas que não saibam, muitos sabem, mas o público de jornal e de multimídia vai se atualizando, né? Daquele teu início lá, das coisas que tu fizeste lá nos tempos, anos, né? Lá daquela coisa ali, 80, início dos 80, eu falo do Ney, mas tu teve um tempo nos Estados Unidos também, teu conhecimento de música. Eu queria que tu te definisse primeiro, antes de entrar, quem era Augusto Lix antes de entrar nessa formação GLM do Engenheiros. É um prazer falar com você, Luiz, e aos leitores do Correio do Povo. É o seguinte, você pergunta do início da minha carreira. Eu nasci em Montenegro, né? Vim para Porto Alegre estudar, né? Colegial, no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, Julinho, e daí no final do científico, naquela época era assim, eu me inscrevi no intercâmbio e fui morar, concluí o curso colegial nos Estados Unidos. E ali aconteceu o seguinte: eu saí de uma época em que o Brasil estava muito fechado assim para informação, cultura em geral, pela situação política do país na época. E lá nos Estados Unidos eu tive um pequeno choque de realidade, que eu fui confrontado assim com uma inesgotável oferta de cultura, de informação, o que incluía também informação musical. Então, na biblioteca da escola, eu tinha acesso a gravações históricas, a música folclórica americana, contando a história do país, né? E ali eu me familiarizei com coisas que seriam inacessíveis no Brasil. Então, tomei conhecimento de expoentes como Woody Guthrie, Pete Seeger, que eram cancioneiros e que nas suas canções libertárias assim, pontuaram muito movimentos de direitos civis, de liberdades nos Estados Unidos. Também eu tive acesso a músicas de épocas diferentes, anos 30, Andrews Sisters, 50, o rock dos anos 50, aquela coisa Grease, brilhantina no cabelo, também os 60, música de protesto, folk music, country music, bluegrass, porque os Estados Unidos, país rico que são, eles sempre tiveram um grande acervo disponível às pessoas, né? Então, você ia numa loja de discos, naquela época existia loja de discos, como a Tower Records, e aí você procurava numa seção, você encontrava tudo que procurasse, né? Desde bandas de rock, a invasão britânica, a bandas americanas,
bandas de country rock. ah, então, de tudo que é tipo, não havia aquela chave que existia no Brasil de quando chegava o final do ano, zerava tudo e começava o ano seguinte com as, entre aspas, novidades do ano seguinte, assim. Então, e o que tinha passado para trás era. Então, por exemplo, logo que eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui lá, eu comprei alguns discos do Bob Dylan que nunca foram lançados no Brasil naquela época, então, e que era de gerações muito anteriores à minha, né? Então, eu tinha essa possibilidade, e dessa maneira eu absorvi uma imensa quantidade de informação musical, né? Então, muitos grupos assim que nunca tiveram gravação no Brasil. Eu assisti muitas coisas ao vivo, shows históricos. Eu tive muita afinidade com o gênero blues. Eu assisti personagens históricos desse gênero, como a dupla Sonny Terry e Brownie McGhee, lá no Teatrinho Porchester, eh, o, eh, e na cidade de Porchester, né? E também onde eu assisti lá John Sebastian, eu assisti Big Joe Turner. Então, eram lendas vivas na época, né? E então, quando eu voltei, ainda nos Estados Unidos existiam alguns talent shows, shows de talentos, em que então reuniam-se alguns a performance de alguns músicos com dançarinas e e também alguns outros atos assim, e a gente fazia uma tour por por asilos, casas de saúde de pessoas idosas, e ali eu formei pela primeira vez uma dupla, eu com o meu colega Mike Taylor, juntamos dois violões e tocamos alguns covers de Elton John, Cat Stevens, e ali foi um primeiro gosto que eu tive daquela noção de tocar junto dois cantores ou um cantor com violão, que era uma das muitas referências da época. Isso estou falando de 1973, 74, que eram a gente como Cat Stevens, que tinha um violonista que eu acompanhava, e também o Jim Croce, que da mesma forma tinha um fiel escudeiro violonista. E assim, quando eu voltei para o Brasil, encharcado de tanta informação, eu entrei para a faculdade de comunicação social. Eu não tinha nenhuma aspiração de ser músico, né? Ali na universidade, na URGS, na Universidade Federal, a gente se encontrava num evento que eram rodas de som, né? Que tinha até nome, Entradas Franca. E ali eu encontrei um jornalista, o Carlos Mosman, e a gente formou um grupo e a gente tocava nessas entradas francas. Outros que também se apresentaram ali era o pessoal do Inconsciente Coletivo, o Xande, Ângela, um grupo instrumental Nanauí, onde tocava o Glauco Sagebin, o Boina, outro intercambista, e um outro intercambista chamado Ney Lisboa. E a partir dali, eu e o Ney começamos a nos apresentar como dupla. Foi ali o início de tudo, Ney Lisboa e Augusto Lix. Em 1979, a gente arriscou de sair do âmbito universitário e se apresentar em casas comerciais. Então, a primeira vez foi o show lado a lado do Ney com o Gelson Oliveira, que a gente também conheceu nas Entradas Francas, com aquela sua musicalidade, a voz fantástica, harmonias, que ele tinha trazido de Minas, lá com Toninho Horta. E a gente se apresentou no Clube de Cultura, ali na Ramiro Barcelos. Então a gente se animou, assistimos alguns shows do pessoal que já estava construindo a música urbana de Porto Alegre, num contraponto à música tradicionalista, né, nativista, que era gente assim que os grandes pioneiros tinham sido Carlinhos Hartlieb, a banda Liverpool, e aí na cola vieram o Bebeto Alves, com seu trio Utopia, o musical Saracura, né? Então depois vieram Nelson Coelho de Castro, e mais gente. E a gente foi na carona disso,
aprendendo, vendo essa gente talentosa tocar. E aí arriscamos fazer um show em Lisboa e Augusto Lix, no Teatro Renascença, no final de 79, para marcar o final da década de 70. Deu para Ti, anos 70, que acabou virando um filme em Super 8, longa-metragem, do Giba Cis Brasil e do Nelson Nadotti. Seguimos tocando, depois disso a gente participou de festivais como Musipuc, e a gente escreveu uma música, entre várias músicas, a música que daria título ao primeiro LP, primeiro álbum do Ney, que é uma parceria nossa, chamada Para Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina. Então, mas antes disso, ainda nos anos 80, o Ney, eu e o Boina apresentamos um show chamado Verde. Era um trio de 2 violões, acho que o Ney até tocava cavaquinho em alguma delas, muito, muito humorado, assim, muitas gags, assim, diálogos humorados dos dois. Ampliamos para um quinteto em 81, tocamos em alguns lugares como Canoas, Caxias do Sul, e em grandes eventos como Cio da Terra. E lá por 82 o Ney decidiu seguir carreira solo. A gente continuou tocando junto, compondo junto, arranjando junto, mas ele fez o seu primeiro show solo chamado Vem Comigo Neste Barco Azul. E nos apresentamos, o Ney, eu, o Glauco Sagibin, o Fernando Paiva na bateria, o Lúcio Vargas no baixo, no Teatro Renascença. E depois, no ano seguinte, em 83, esse pessoal embarcou num ônibus de linha e foi para São Paulo para gravar o primeiro disco do Ney, no estúdio Vice-Versa. Fomos hospedados pelo saudoso músico gaúcho Fernando Ribeiro, que ele era um dos gerentes desse estúdio. E a partir dali seguiram-se apresentações. Em 84, ano seguinte, o Ney gravou o segundo álbum, também em São Paulo, Noves Fora. E daí houve um certo hiato do Ney, e eu participei de muitos trabalhos de artistas aqui do Rio Grande do Sul, entre eles o Nelson Coelho de Castro, fiz shows com Bebeto Alves, e muitas gravações de estúdio, arranjei, produzi gravações para álbuns, coletâneas, como Projeto Unimúsica, Música Popular Gaúcha, e tive um contato também com alguns projetos diferentes, como a Suíte Piquenique. Fui convidado pelo Celso Loureiro Chaves e o Aires Potoff, que tinham apresentado a suíte para a flauta e jazz piano de Claude Bolling. Então eles queriam apresentar a Suíte Piquenique, que incluía o violão, e aí me convidaram. Então eu tive essa participação, e essa experiência me deixou claro que eu não teria mais condições de conciliar o meu trabalho de editor de esportes na Rádio Guaíba, na época, com um músico, porque chegava fim de semana, colidia as escalas, né, com eventuais apresentações no interior do estado. Então, em 85, eu decidi ficar só com a música, porque eu estava recebendo muitas solicitações de toda espécie. Eu até operei som de Engenheiros do Havaí, produzia a banda Os Eles, produzia a banda Bandalheira, e outros grupos e artistas. E em 86 eu me mudei para o Rio de Janeiro, convidado para tocar na turnê de Cleiton e Credir, junto com o Tavinho Fialho, Elcio Cáfaro e o tecladista Luciano Alves. Então, 87, eu pensava em retornar a Porto Alegre. Aí o Ney avisou que ele tinha assinado o contrato com a gravadora Emael Odeon para gravar o próximo disco, que seria no Rio de Janeiro. Bom, então eu vou segurar um pouquinho no Rio. Então a gente gravou o disco Carecas da Jamaica, que é outra parceria nossa. E para a gravação da faixa título, o Ney convidou, como uma retribuição, os Engenheiros do Havaí para gravarem junto, porque os Engenheiros tinham convidado o Ney para gravar a música Toda Forma de Poder, que depois foi tema de uma telenovela. E o Ney, como retribuição, convidou os Engenheiros e gravamos lá Humberto Gessinger, Carlos Maus, Marcelo Pitts, Ney Lisboa e eu.
Naquele mesmo dia, de 87, daquela gravação, à noite tinha um show da banda inglesa Echo and the Bunnymen no Canecão. A gente foi dar uma conferida lá, encontrei o Carlos Maltz, ficamos conversando, não assistimos o show. E na mesma noite, depois de a gente se despediu, o Maltz me telefona e disse: Cara, quer entrar pra banda? Sandro Trindade, meu amigo de longa data, já se vão uns 30 anos também aí, mais de 30 anos, né, Sandro? Não, não, uns 30 mais ou menos, não? Dessa vida dessas coisas que tu fazia em Canoas, diversos tributos, não é só engenheiros, a galera sabe que tem Beatles no meio, tem Iron Maiden, tem um monte de coisa, fora as músicas próprias, né, Sandro? E quero te perguntar isso primeiro. Como é que foi a fagulha? O que que foi a gênese desse encontro? Aí eu sei que tu tá sempre mantendo os contatos com os caras dos engenheiros, com fã-clubes, etc e tal, tu fazendo tributo, mas eu queria saber como é que foi bolada essa reunião, como se diz aí, 2/3 da banda, mais a tua presença. Tu me fez lembrar também, assim, as formações, tinha uma formação, né, anterior também, o Pitts, cara, que eu conheci no passado, lá quando eu ia nos primeiros shows os primeiros shows da banda nos anos 80 lá, iam lá para minha região, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Então me fala um pouquinho de como foi essa reunião. Bom, essa reunião surgiu ao natural, porque eu oficializei um tributo tocando Engenheiros a partir de 2016 com o nome Engenheiros Sem Creia. Mas eu toco Engenheiros desde 1990. O meu primeiro show foi em junho de 90, por conta de um especial que deu na RBS TV, que era o Alívio Imediato, que aconteceu em maio, de 5 de maio de 90. E eu já vinha acompanhando Engenheiros nos álbuns, né? O Longe, o Branco, o Longe Demais, o Amarelo, o Revolta e o Vermelho, né? O Ouça. Aí tinha uma Rádio Felusp em Canoas, que de manhã antes de ir pra escola, nos anos 90, tocou um triplex do Engenheiros ao vivo, que eu nunca tinha visto Engenheiros ao vivo em rádio. Só os estúdios, né? As músicas em estúdio. Aquilo me chamou a atenção, que era uma coisa totalmente diferente das versões de estúdio. Ali eu comecei a gostar e comecei a fazer uma banda para tocar Engenheiros, né? Porque é meu primeiro show tocando Engenheiros, né? Minha primeira apresentação tocando Infinita Highway. Passou ao longo do tempo, fiz a banda de música própria, fiz outros tributos, mas sempre tocando Engenheiros na banda de música própria. Aí, antes da pandemia, uns 2 anos antes da pandemia, 2018, eu convidei o Maltz. O Maltz veio a Porto Alegre, de Brasília, ele veio a Porto Alegre para tocar conosco, num show, Engenheiros Sem Creia e Carlos Maltz. E depois convidei o Augusto, pós-pandemia, convidei o Marcelo Pitts, convidei o Paulo Casarim também, que tocou com o Pepe Gomes, né? E fluiu ao natural por eles conhecerem meu trabalho de interpretação, que eu sou intérprete desde sempre, né? Eu larguei a música autoral para tocar Engenheiros, e as pessoas que me viam acabavam mostrando para eles informalmente, tipo assim, vendo eu tocar, as pessoas: olha aqui esse cara tocando cover de vocês, e eles botando: bah, legal, gostei. Daí eu convidei. Por que não convidar, né? Porque o que a gente tem em comum, além de ser os ídolos da minha infância e da minha época, né? E também hoje, né? A gente tem a música em comum, que nem o Paul, né? O Paul McCartney tem os seus ídolos e tocou com seus ídolos, né? Por que não, né? Tem o Rodrigo Santos, o João Baroni, que toca com Andy Summers, né? A segunda pergunta é essa, a mais esperada por todos, né? A gente sabe, já vi entrevistas de vocês, né? Em outras oportunidades, do o Maltz um pouco menos, né? Mas tuas, e o próprio Humberto também, em outros momentos, e o Sandro Trindade falando muito, né? Assim, da importância dessa reunião. Os fãs do Engenheiro são absolutamente fãs devotos, como a gente chama, né? Como tem de Legião, como tem agora, vai ter um show em Porto Alegre no mesmo dia que vocês, dos Mamonas, esse legado, uma banda que foi criada a partir, né, do musical e do filme. Então, cara, eu preciso saber o que é essa reunião, né? Tu de novo com o Maltz, e vocês já têm uma trajetória, assim, de coisas com o Sandro Trindade, né? Ele como fã e depois como banda tributo, e quero saber o que é esse encontro, e disso,
as diferenças que existiam lá, ou as críticas que vêm ali, pô, os caras, para que agora? Não, o Humberto não vem, não sei o quê. Que tu falasse um pouquinho dessa reunião que eu acho absolutamente importantíssima para a música feita aqui no Rio Grande do Sul e para a música brasileira. A segunda pergunta. Bom, a Carlos Maltz e Augusto Lix vão se reunir domingo às 8 da noite no Bar Opinião, juntamente com os Engenheiros Sem CREA, que é uma banda tributo, que isso 31 anos depois da última vez que tocamos juntos. Porque lá em 93 aconteceu a minha saída da banda, e não foi por minha livre e espontânea vontade. Mas ali o contexto foi muito ruidoso, eu não dava entrevistas, eu estava vivendo um choque de realidade. E, e aí, naquela época já tinha muita fake news, apesar de não ter internet ainda. Mas então se espalharam algumas versões que não eram verdadeiras e muitos fãs embarcaram, né? Bom, eu precisei de um longo período sabático assim para me reorientar nas coisas, né? Então eu retomei, cheguei a retomar minha veia jornalística. Eu fiz a cobertura da Copa do Mundo de 94, lá na Califórnia, e eu tinha uma coluna de um jornal em língua portuguesa para a região ali da Bay Area, São Francisco e arredores, e juntamente com outro jornalista gaúcho, o Pedro Razi, e a Iria Pedrazi também, e a Márcia Jakubiak, que é paranaense. E eu, depois, retornando aqui ao Brasil, logo em seguida foi inaugurada a internet comercial no Brasil, em 95. E ali logo surgiram ideias, e eu fui convidado para escrever uma coluna em inglês para leitores internacionais no jornal Estado de São Paulo, online, para leitores internacionais, né? Que existia a barreira do idioma e havia uma grande curiosidade, uma mística sobre as informações do futebol brasileiro. Então, e também criei, junto com uma produtora no Rio de Janeiro, a Telenews, um serviço de notícias do futebol brasileiro em inglês. Isso lá nos anos 90. Eu fiz algum trabalho musical, trilha para filme, trilha para peça de teatro. E em um determinado momento, na virada do milênio, lá por 2007 mais ou menos, a minha filha chegou para mim e disse: papai, a sua música é que nem um pássaro, se tem asas tem que voar. Então aquilo ali me marcou muito, né? A filha falar para o pai uma coisa dessa. Aí eu senti a necessidade urgente de ter uma reconexão assim com a música, e a primeira coisa que me ocorreu é tentar fazer alguma coisa útil para outras pessoas. Então eu criei uma palestra interativa chamada Do Quarto para o Mundo, para conversar de todos os aspectos da atividade de se fazer música, todos os dilemas pessoais, todas as dificuldades de convivência, o mercado, as questões técnicas, enfim. E eu viajei o país, apresentei essa palestra em várias cidades brasileiras, aqui em Porto Alegre foram 2 vezes até. E aí, o que acontece? De vez em quando eu me reunia com um amigo meu, Edu Prestes, que é professor de música no Colégio Dom Pedro II. A gente rolava um som. Isso foi acontecendo ao longo de anos. E quando chegou lá por 2019, a gente já escaneou, agora de repente é hora de imprimir alguma coisa. Então a gente apresentou um duo de canções chamado Transit ou Transit. Fizemos 2 apresentações no final de 2019, no Rio de Janeiro, no Juiz de Fora. E aí o mundo parou com a pandemia. E antes disso, eu estava viajando pelo Brasil com um outro duo, com meu irmão José Rogério Lix, que mora na Alemanha, que era um duo instrumental e com histórias contadas. Então, a gente também já tinha um roteiro programado para 2020,
E o meu irmão teve que cancelar a passagem dele lá, porque a pandemia já tinha se alastrado, né? Ele ia perder a viagem. Ah, então foi muito impactante. Durante a pandemia, nós perdemos o nosso irmão mais velho, que foi uma coisa que nos abateu muito, assim, familiarmente. Passada, o que acontece? Antes ainda da pandemia, o Carlos Maltz, para minha surpresa, a gente não se falava desde a nossa separação lá em 93. Ele me telefonou e disse o seguinte, cara, vamos reunir a banda, ó, vamos botar uma pedra lá no que aconteceu atrás. E eu sabia já que o Carlos Maltz tinha se pronunciado publicamente, reavaliando a, a minha saída lá na época. E ele falou, inclusive, para os autores da minha biografia, o Francisco Mazocco e a Silvia Ramazo, que escreveram o livro Contrapontos, uma biografia de Augusto Lix. E ali ele deu um relato dele, assim, e eu achei aquilo, avaliei aquilo como um gesto de grandeza, a capacidade de alguém reavaliar as coisas, né? Então, mas aí vem a pandemia, a conversa não evoluiu. Passada a pandemia, a gente percebeu que houve um grande um represamento, né, pelo confinamento das pessoas que não podiam ir a show, não podiam ir a cinema, teatro, nem nada. E aí, passando a pandemia, havia uma grande ânsia por retomar isso, né, aqueles hábitos. E não existia mais Engenheiros do Havaí. Mas existiam várias bandas tributo pelo país. Lá no Rio de Janeiro tem a Capitão Sibéria, em Belo Horizonte tem a Engenheiros do Uai, Brasília tem a Várias Variáveis. Assim por diante, em várias cidades. E aqui no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, tem os Engenheiros Sem CREA, do Sandro Trindade. E o Sandro Trindade é um cara que tem uma qualidade especial, ele consegue se comunicar com todo mundo de uma maneira harmoniosa. E ele foi convidando para os shows do Sincreia os ex-integrantes dos Engenheiros do Havaí. Primeiro o baixista Marcelo Pitts, depois convidou o próprio Carlos Maltz, e no ano passado, 2023, ele me convidou. Ele disse assim: ó, Augusto, tem, não tem mais Engenheiros do Havaí, mas tem uma massa de gente que quer ouvir Engenheiros do Havaí, daquele jeito, daquela época. Aí ele até brincou assim: ó cara, tu pode ir lá, toca lá umas 5, 6 musiquinhas, pode tocar sentado, que nem o Robert Fripp, a gente leva um cafezinho, brincando. Nós fizemos vários shows pelo interior do estado, em Manaus também, mais de 2 horas, cara, nada de cafezinho e cadeira, né? E, cara, a resposta foi, para mim, ao menos, surpreendente. Eu não imaginava que houvesse tanta vontade. Cara, eu tocava a introdução na guitarra de uma canção e gente urrava, assim. Parecia que estava reencontrando um parente perdido. Foi uma coisa impressionante. Eu também, no ano passado, tive alguns encontros com fãs no Nordeste, organizados pelo canal Pitadas do Sal, e eu fiquei impressionado que eu ia lá preparado para responder perguntas e algumas pessoas não faziam perguntas, elas davam depoimentos emocionados. Teve a Diana, uma moça lá que falou assim, ó, olha, quando acabou a GLM, a época, o Engenheiros da Havaí, na época que tinha Gessinger, Lix e Maltz, ela falou assim, nós nos sentimos órfãos. Então a gente quer tirar essa orfandade, não sei se é a palavra certa, nesse show do Opinião. Essa é a ideia. Vamos satisfazer essa gente que há anos escreve hashtag volta GLM. Bom, o Sandro, que conhece todo mundo, ele conversou com o pessoal da produtora Abstract, que se interessou em produzir esse show, né? Então foram feitos os convites. Eu topei, né? Eu me assustei um pouco, assim, cara, como é que eu vou dar conta, né, de retomar tanta coisa tanto tempo atrás? Tive que correr atrás de uns equipamentos de nova geração para traduzir as coisas que eu fazia naquela época para as condições de agora. E o Carlos também topou. E é isso. Nós vamos fazer um show GLM apresentado por Lix e Maltz e Engenheiros Sem CREA. Humberto
não se manifestou interessado em participar. Então, bola para frente. E então é isso. Esse vai ser um show. E o interessante que está desde o início do ano que se anunciou a realização desse show, a gente recebe diariamente mensagens que pipocam. Ó, gente de várias cidades. Ó, passagem comprada, ingresso comprado. Olha, de Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. É impressionante, é uma caravana. E o porquê que acontece isso? Para mim é causa e consequência. Há 31 anos atrás, existiam mais de 70 clubes de engenheiros do Havaí espalhados por todo o Brasil. Os Engenheiros do Havaí foi um fenômeno na época. Foi um caso raro de um grupo gaúcho que conseguiu transpor a habitual barreira, né, em relação ao centro do país, de toda sorte, cultural, econômica e tal. Então, esse pessoal, na época, eles viajavam por conta de shows da banda e visitavam, se hospedavam na casa de gente do fã-clube da outra cidade e tal. Esse pessoal hoje, 31 anos depois, vai se reencontrar. Então vai ser a emoção do reencontro de Carlos Maus com Augusto Lix e a emoção dessa multiplicidade de gente que está vindo nesse fim de semana por rota rodoviária, pelo aeroporto Salgado Filho, para se encontrar lá no Opinião. Eu até fiz uma brincadeira no meu Instagram, isso me lembrou um pouquinho essa noção de caravana, de gente vindo de várias partes. Me lembrei do Summer of Love, 1967, São Francisco, que teve o festival de Monterey Pop, e tinha aquela música do John Phillips, do Mamas and the Papas, que foi consagrada na voz do Scott McKenzie, que é a São Francisco. Eu fiz uma mini versão que dizia assim, ó: quando for a Porto Alegre, leve uma flor ao bar Opinião. No 21, traga o coração leve, vai ser um mar de pura emoção. Minha segunda pergunta para ti, Sandrinho Trindade, é realmente sobre essa essa coisa muito interessante que tem com engenheiros, que tem com Legião, que aí troca um pouco, assim, tem Cazuza e Barão, assim, um pouco menos, mas várias bandas também dos 70 ainda tem uma coisa, os Secos, esses tempos o Gerson Conrad esteve aqui, né, e tocou com um cara que faz tributo, assim, essa junção de gente que é fã, que faz tributo, com os seus, que seriam seus ídolos, depois viram amigos e depois até tocam juntos. De novo, é sobre a reunião, mas como é isso para ti, né? Se tu imaginava nos teus sonhos lá do passado, quando tu era apenas ouvia os caras assim, se tu imaginava que ia fazer acontecer esse show, né, de Lix e Maltz com Engenheiro Sem CREA nesse final de semana, dia 21 de abril, no Opinião. Respondendo a segunda pergunta, bela pergunta, uma baita uma pergunta, parabéns, gostei das tuas perguntas aí. Só fazendo uma observação, Marquinhos Delfino, meu parceiraço, né, tocando com o ídolo dele também, nem Mato Grosso conhece ele, legal isso aí de tocar com o ídolo, né. Cara, desde pequeno eu ouço rock que me influenciou, né, mas nunca fui pretensioso no sentido de que vou tocar com um deles, nunca. Ao longo do tempo, aí, eu trabalhando numa loja de instrumento musical, quando tive contato com o Humberto antes, né, na época do Engenheiros, já conhecendo o Humberto na época do Engenheiros, ele me conhecia, me chamava pelo nome e tudo. E depois na loja de instrumento musical que eu trabalhei, atendia ele, daí tive uma afinidade um pouco maior. E aí a gente rolou um papo de que, eu tenho um material aqui, se precisar de baixista, me chama pra tocar contigo. Eu já vi tu tocar e se um dia precisar, vou te chamar, ele falou, né? Daí ficou aquilo no ar e eu disse, se ele pode me chamar, por que eu não posso também tocar com ele? Ali que eu comecei a pensar. Porque antes disso eu nunca pensei, eu nunca fui, na verdade, tocando, planejando um objetivo. É bem coisa dos engenheiros da Havaí mesmo, né, o Gonzaguinha?
Porque tu tocava e tu nunca sabia o que ia ser o dia de amanhã. Eu nunca sabia. Eu só sabia que eu tinha que me dedicar ao máximo pro próximo show que estava por vir no próximo fim de semana, né? Que eu sempre toquei todos os fins de semana, quase, e eu sempre me dedicava na semana pro próximo show. Nunca pensava lá na frente. E continuo fazendo isso, vivendo a cada momento. E o resto que vir, vai vir com satisfação e com batalha pra gente dar o melhor de si. E como a gente é intérprete, a gente tem que fazer bem melhor. E tem uma coisa que muita gente não percebe, mas como a gente é intérprete, a gente tem uma coisa que não se compra, que não é fácil comprar, que é brilho no olho, a emoção de tocar a música do artista, né? E eu transmito, eu gosto de fazer isso, porque as músicas que eu toco ali é como se eu estivesse me identificando. Tanto quando eu toco nos Engenheiros Sem CREA, que é um tributo a engenheiros, que faz um bloquinho de Legião e Paralamas, né? Quanto as músicas do Engenheiros do Havaí no tributo aos engenheiros. Essa terceira pergunta eu preciso saber também dessa dessa reunião a partir do Sandro Trindade. Eu conto aqui numa experiência minha pessoal, né? O Sandro Trindade eu conheço ele, o irmão dele, Adriano Trindade, também faz um trabalho muito interessante de jazz e samba rock na Europa. E o Sandro eu conheço desde os primórdios lá de Canoas, anos 90, que ele tinha banda com todos os tipos de gênero, já homenageou Beatles, já homenageou as bandas de metal, já fez coisas de Iron. É um cara absolutamente incrível. E eu queria que tu falasse primeiro desse encontro como fã, né? O Sandro, primeira vez deve ter sido como fã, como tributo, né? E essa junção agora também para tocar junto nessa reunião. Acho importantíssimo falar porque parece aquela história, tipo, uh, um fã ali, tipo, não me lembro direito, mas aquela coisa do Adam Lambert com o Queen e de outros fãs que assumiram. Acho que no Foo Fighters teve uma história, teve a história do filho do Batera, e tem. Eu tô tentando lembrar de cabeça aqui, mas aquelas coisas de caras que não estariam junto com a banda dos sonhos, de repente tiram um bilhete de loteria e por muito esforço tá lá. Essa é mais ou menos a pergunta, tocar um pouquinho no Sandro e daqui a pouco tem mais outra. Terceira pergunta, Luiz, sobre o Sandro. Eu já falei dele na pergunta anterior, mas o Sandro é esse músico eclético, né? Esse batalhador. Eu chamo ele de um ansioso produtivo. E ele tem essa qualidade pessoal, assim, é uma pessoa de um coração espetacular, né? Ele só vê o lado positivo das coisas. E não tem nada de assim, de sentimento de. Cara, a internet está cheia de haters para tudo que é lá. Tem gente que não sabe, que fica só pensando no que ele vai falar para gerar discórdia no dia de hoje, assim, antes das 10, depois das 10. Tem gente que se dedica a isso, né? Faz parte da realidade. Não tem nada de usurpação, porque o Sandro se empenhou para reunir GLM, Gessinger, Lix e Maltz. Se nós nos reuníssemos, estaríamos os três. Mas como nem todos aceitaram, o Sandro participa. E ele se assume como um fã, sim. E ele tem recebido, pelo que eu vejo aí, muito apoio de outras bandas tributo, de outros fãs. Olha aí, Sandro, tu nos representa em cima do palco. Cara, vai ser uma celebração, uma confraternização, porque a gente está super afim de tocar para uma massa que quer muito que a gente toque para eles, né? Para esse povo aí. Então é assim, é a fome com a vontade de comer. Se tem quem não gosta, quem acha isso e aquilo, quem prefere. Cara, isso aí é a diversidade, é a vida, o mundo, a realidade não é uma coisa de pessoas iguais, de situações iguais, preferências iguais, não, é a diversidade. Engenheiros do Havaí era uma banda de 3 integrantes muito diferentes pessoalmente. A gente tinha muitas diferenças e a gente conseguia transformar a tensão natural das diferenças em combustível musical. Então não interessa o que um pensa, o que o outro tal. Importante, eu chamo tudo isso de encanamentos. Vai ter um joelho aqui,
um redutor ali, uma coisa ali, mas tem uma hora que tem que abrir uma coisa chamada torneira, tem que rolar a música, e a música é o resultado de seja do que for, e cabe às pessoas que ouvirem essa música decidirem se gostam, se não gostam, se detestam, se amam, se odeiam. Essa é a beleza da vida. Não tem. Críticos podem falar mal? Fale mal. Isso tá de cada um, tá o que compete a cada um. E para nós é mais do que um show, vai ser um grande acontecimento por tudo isso que está envolvido, por toda essa demanda reprimida há tantos anos, essa vontade de nos ver tocando aquelas músicas da época. Cara, aquilo, Engenheiros do Havaí, época GLM, foi durante 7 anos a trilha sonora, perdão, a trilha sonora para muita gente. E essa muita gente quer isso, porque lhes pertence isso, quer resgatar, quer ir de volta, né? E nós não vamos desconsiderar isso. Pelo contrário, nós vamos honrar isso. Eu não vou chegar lá com um instrumento, a última novidade da Feira NEM. Não, eu vou levar um negócio que é familiar para esse povo. E não vou fazer que nem o Johnny Rivers, aquela apresentação histórica no Rio de Janeiro, que o pessoal pagou ingresso caro para ouvir ele cantar Do You Wanna Dance. E o cara foi lá e não cantou Do You Wanna Dance. Mas, enfim, então, muita emoção, muita ansiedade para esse domingo, e que tudo dê certo, que as pessoas que forem ao Bar Opinião, nesse momento único, histórico, que elas saem de lá com uma lembrança boa nas suas vidas, alguma coisa assim memorável para que lhes satisfaçam de uma forma ou de outra. Sandra, agora vai a terceira e última pergunta. De novo, sobre a questão. Fiz essa perguntinha para o Augusto Links também. Quero saber de ti. Cara, o momento da música, assim, a pandemia deu uma ensinada para a galera, assim, de uma forma que as pessoas começaram a sentir que teria que ter outros recursos, assim, e aí as plataformas já estavam a mil, mas começaram a investir mesmo em lives, né, em produtos que associados à música, e a música, como disse, a música salvou as pessoas. Se não houvessem lives com música, se não houvesse lives até pagas, com superchats, etc e tal, mas durante 2 anos deu uma salvada legal e depois os shows voltaram, né? E agora o presencial, galera lota tudo. Então eu queria te perguntar essa diferença da música pós-pandemia, esse período quando tu começou, como tu vê a evolução da música, que agora tem gente que tem mais acesso e mais possibilidade de ter um público, de não precisar depender de gravadora, de sistema oficial, de jabaculê de rádio, etc e tal. Então eu queria, que era essa época que o Engenheiros, né, começou, tinha muito, o troço era muito complicado, né? Então era essa a minha terceira e última pergunta. Valeu, meu querido. Pô, na minha época que eu também, na época que o Engenheiro começou e depois lá nos anos 90, no início dos anos 90, no meio dos anos 90, quando eu comecei, era assim que funcionava. Porque quando eu comecei a tocar, eu tinha o trabalho tocando Engenheiros ali, que foi o primeiro show que eu fiz, mas a gente tinha algumas canções autorais, né? Na banda que eu tive, a gente tinha jabá, tinha tudo isso, cara. Me lembro muito bem. Fazia programa TV Com, todos esses lugares, Radar, Teleritmo, todos esses programas aí que tinham, que eram poucos os programas de rock, mas eram minados de bandas boas, né? Eu sou bem dessa época aí. E o que eu vejo em relação àquela época que eu comecei agora, cara? Que agora tá muito mais fácil de tu fazer uma banda. Tu faz uma banda num dia, no outro dia tu vai no banheiro da tua casa e tu grava um som e fica a mesma coisa se estivesse gravando no estúdio top de linha lá na gringa, entendeu? Porque na minha época, eu até tava comentando esses dias aí, quando eu comecei a tocar, tu lembra? Ali com as bandas que eu tive, pô, cara, a gente pra fazer uma divulgação, mas tem uma grande diferença que era assim, ó. A gente divulgava em cartazes, né? Tinha divulgação de cartazes na rua, em lugares públicos, em estabelecimentos que eram públicos, que tinham
relacionados ao rock, ou não também, e ia muita gente. E não tinha ido boca a boca, né? Porque esse boca a boca pelos artistas e pela produção, né? Não tinha rede social. E lotava os espaços. Me lembro quando eu tocava, lotava os espaços, lotava. Hoje, tem todo esse recurso aqui virtual, todo esse recurso de divulgação que eu tocando aqui hoje é um cara lá na Índia, no Japão, em Londres, que nem meu irmão que toca lá fora, né? O Adriano Trindade. Tu consegue ver o show e muita gente não dá valor, Gonzaguinha, né? Eu vejo que muita gente, às vezes, por conta da comodidade. Mas isso aí é uma coisa que a geração vai passando de uma geração para outra, né? Um exemplo é quando tu recebe uma mensagem, as pessoas nem leem a mensagem por completo. A mensagem está ali por interpretação, as pessoas não leem. E é um lance de preguiça, às vezes, uma jogada de preguiça da galera procurar e se interessar para fazer um artista ver o que tem de novo, o que não tem. Porque tem hoje tem muito mais banda que naquela época, hoje está muito mais fácil. Só que o público tem que ter um pouco mais de vontade, né, também de procurar, porque é muito mais fácil, tu tem um streaming ali, um canal de música ali que tu bota as músicas que tu quer, e muita gente não tem paciência para ouvir as músicas que a gente ouvia, né? O Pink Floyd, o Yes, o Rush, né? Músicas de 10, 20 minutos. As pessoas hoje vão lá e botam pra frente quando não querem mais ouvir. Que na época do vinil era trimassa. Tu botava pra não levantar da cadeira, tu deixava rodando aquela bolacha, sem levantar a agulha ali, o braço na agulha, ele deixava rodar tudo e era o que tu tinha de acesso, né? Claro que tu podia levantar e trocar, mas hoje em dia tá na tua mão, né? Tá no teu colo a opção pra te trocar ou não, se tu quer ouvir o artista ou não. Hoje tá muito mais fácil. E com essa pós-pandemia aí, o pessoal meio que se rebelou mesmo, né? E tinha que fazer isso mesmo, porque tinha um monte de gente que tem um talento fantástico, cara. E pós-pandemia conseguiu botar o trabalho em jogo por conta da arte, né? Que a arte proporcionou isso, né? Todo mundo fazia a pandemia proporcionou o pessoal fazer arte em casa. E o pessoal conseguiu mostrar de dentro da sala da casa, né, do quarto, o que estava fazendo. Foi o acesso que a gente teve, né? E isso foi se dá para dizer que teve um lado positivo, né? Dessa droga que foi essa pandemia, né? Deu para tirar esse lado positivo, foi o pessoal mostrar o trabalho de dentro de casa. Augustinho, para fechar, esses dias eu estava conversando com o Sullivan e Massados, cara. É um troço que eram uns caras que faziam também sucesso daí, dentro daquele esquema das gravadoras, mas eles faziam as músicas encomendadas para uma galera e que depois as músicas viraram clássicos, seja brega, romântico, como queira dizer, né? Mas por que que eu tô falando isso? Porque eu queria que tu comparasse um pouco, que tu falasse um pouco daquele período que o GLM, engenheiros, né, faziam música, né, que era aquela coisa que a gente tinha que ir atrás do produto físico, tinha pouquíssima coisa para se era a fita, era o vinil, depois o CD, o vídeo, né? Tinha pouca coisa para esse período da música. Queria que tu falasse, tu é um cara que. E também, tu é um cara que fala sobre tudo, né? Mas desse acesso a também instrumentos, enfim, trocas, essas trocas que a gente faz, a gente, se não estivesse falando por aqui, a gente estaria falando por Zoom, por StreamYard também, essa troca que rolou muito no pós-pandemia. Queria que tu falasse um pouco do momento da música e eu acho que daí eu fecho as minhas perguntas para ti e te agradecendo essa troca aí, domingo, 21 de abril, todos no Opinião, para lotar, para dizer assim que a alma dos engenheiros, né, os 2/3 dos engenheiros continuam vivos aqui em Porto Alegre. Quarta pergunta, Luiz. Olha só, falou de uma época, né? Michael Sullivan, Paul Massadas, eles eram uma dupla que compunha, produzia muitos hits, né? Naqueles tempos da música romântica, os anos 80 foram muito ricos, assim, numa variedade de gêneros. A gente aqui se identifica muito, né, com o rock Brasil, que nos anos 80, mas exatamente lá por 85, ele foi
se tornou mainstream, porque o mercado investiu no rock nacional. Uma coisa que, por exemplo, não tinha acontecido com o rock brasileiro dos anos 70, né? Que tinha excelentes bandas, mas não teve esse fenômeno. E nos anos 80, meio que com uma ressonância com o fenômeno punk, new wave, internacional, isso gerou repercussões, ressonâncias aqui no Brasil. É aquele espírito de do it yourself, não sei tocar muito bem, não sei, mas vou tocar assim mesmo. E o espírito assim da organicidade, de se tocar numa banda de rock, né? Aquela ideia de que, pô, você não precisa fazer um curso numa faculdade de música para tocar uma banda de rock. Não, tu tem um depoimento a dar, tu tem coisas para dizer. Então tu vai dizer essas coisas musicalmente, tu vai te valer daqueles instrumentos que chegar por perto, vai tocar 2 acordes que sejam e tu vai transmitir o teu recado, e isso de repente encontra ressonância, identificação com outras pessoas que ouvem. Opa, esse cara está falando uma coisa que tem a ver comigo. Outros vão rejeitar e tal. Mas os anos 80 teve essa diversidade, assim como teve o rock nacional, teve a música romântica, teve MPB, teve assim a música pop também, que era uma coisa parente, mas paralela, porque se por um lado existiam bandas assim de som de garagem, um som básico, rústico, tinha todo um lado também mais apoiado em tecnologia, porque nos anos 80 surgiu uma riqueza de tecnologias. A cada semana era lançado um teclado, um sintetizador novo, pedais, efeitos, hacks, e aquilo eram ferramentas para linguagens sonoras, né? Então, a gente, naquela época, eu pessoalmente, eu era muito curioso, assim, com essas possibilidades sonoras, né? Eu tinha, assim, uma certa obsessão de buscar soluções. Eu não me associava muito à ideia de uma banda de garagem. Eu já toquei em banda de garagem, né? Mas quando eu entrei na banda Engenheiros do Havaí, pro disco Revolta dos Dandes, eu era o guitarrista que tocava com o Ney Lisboa. E eu tinha algumas convicções na época, ainda com o Ney, que a gente se propôs a fazer a gravação do Carecas da Jamaica sem usar muitas perfumarias tecnológicas, cantos de sereia de estúdio, na ideia de que aquilo, o menos seria mais, que nos daria mais nítida uma fisionomia própria sonora. E foi assim que eu entrei de sola no Revolta dos Dandes. Então, por exemplo, eu sou guitarrista usa pedais. No Revolta dos Dandes eu não usei nenhum pedal, eu só me vali dos amplificadores, né, Fender Twin Reverb, usei Marshall JCM, para tirar um som em cima da temática daquele disco, né? Porque havia uma temática. Quando eu fui convidado para entrar na banda, eu pensei, pô, esse pessoal é de uma outra turma, eu sou muito mais velho que eles e tal, mas, pô, é uma banda. Eu sempre quis tocar numa banda, e essa aí é o cavalo que está passando encilhado, ou é o trem que está passando e tem o último vagão ali, se tu correr, tu alcança. Então, eu embarquei, e o selo assim de que me deu assim a convicção de entrar foi quando eu vi a letra que o Humberto escreveu de Infinita Highway. Que a Infinita Highway, ele pode não ter vivido aquelas coisas que ele escreveu, mas eu vivi. Então ali eu identifiquei um link, um elo assim de que aquilo tinha a ver comigo. Então, e a banda a cada ano gravou um novo álbum, e a cada novo álbum a banda evoluiu, ela foi mudando gradativamente a sua sonoridade e a sua postura ao vivo, porque havia uma dificuldade, né, sempre de administrar o que se fazia em estúdio e depois traduzir para o palco, né, para os shows nos anos 80. E a, o estúdio
a gente tinha um truque, de certa maneira, um truque leviano para lidar com isso. A gente não se permitia ficar muito tempo no estúdio. Nós usávamos o estúdio como uma câmera fotográfica, para a gente entrar ali e fotografar o que a gente estava tocando nos ensaios. Tá, claro que o resultado é que algumas coisas ficavam assim um pouco mal acabadas, mas esse acabamento a gente se encarregava de dar na estrada. E tem muita gente que reclamava assim, pô, os caras não tocam igual que gravaram, eu queria ouvir. Mas é a dinâmica de uma banda, senão a gente iria fazer playback, né? Botar uma gravação e fazer de conta que a gente está tocando e tal. E isso é uma característica dos Engenheiros do Havaí. Nos 7 anos que eu fiz parte, a gente ia mudando, encontrando soluções de arranjo na estrada, e mudando aqui e ali. Algumas foram mantidas na forma original, outras não. Assim, então isso era a dinâmica na qual a gente trabalhava. Então, é isso. Então, eu fico feliz. Esse período pós-pandemia me trouxe pessoalmente, muitos resgates. Eu voltei a fazer música para cinema, compus a trilha original para um filme norte-americano que estreou nas plataformas aí mês passado, se chama Queen of Knives, Rainha de Espadas, né? E tem uma tag muito interessante que diz assim, ó, nunca se é velho demais para crescer. Então, e também eu concluí um trabalho que eu ousado, atrevido até, que eu me meti a fazer, que foi traduzir para o inglês o livro do meu irmão, jornalista Afonso Lix, que se chama Octávio, o Civil dos 18 do Forte de Copacabana, que é um livro maravilhoso, ambientado na transição do final do período do Império, a abolição da escravatura e o início da República. E por que essas coisas aconteceram? Até o movimento tenentista, que antecede a Revolução de 1930, e tudo na figura desse gaúcho da fronteira com o Uruguai, Octávio Correia, é nome de rua. Lá no Rio de Janeiro, onde eu moro, fica uma quadra da minha casa, a rua Octávio Correia. Quem era esse Octávio? Tem uma foto histórica da revolta do Forte de Copacabana, e tem um sujeito lá com elegantíssimo, com um chapéu terno, empunhando um fuzil Mauser junto com os outros soldados do Forte de Copacabana, e nunca se dizia quem é aquele cara. Aí chegou a ter essa fotografia chegou a ser transcrita como pintura para uma parede, e apagaram a figura desse civil. Então, esse livro do Afonso Lix, meu irmão, ele preenche essa lacuna. Foram 4 anos de pesquisa na França, no Uruguai, para saber que história é essa. E aí você tem descobertas fascinantes do período da Primeira Guerra Mundial, do final da Segunda, os documentos da França que os nazistas se apossaram, depois os russos se apossaram. Quando caiu o regime soviético, os russos devolveram para a França, e ali estava o registro da passagem dos Correia, o Octávio, seu irmão, Adalberto, e coisas assim curiosas, como ele conheceu aquele ator italiano Rodolfo Valentino, e a quem o Otávio Corrêa, esse civil, ensinou a dançar o tango. E depois fez um duelo, porque se apaixonou por uma russa, e os irmãos russos não gostavam, queriam que ela se casasse com um francês, duelaram, ele quase morreu, aí voltou, foi deportado para o Brasil, se instalou num lugar na frente do Forte Copacabana e conheceu os tenentes, os militares, soldados daquele período, e ali ele testemunhou e foi parte daquela história, daquele grande episódio da história do Brasil. Olha, recomendo a todos lerem o livro. Abraço. Obrigado pela entrevista. Música.
podcast Arte Debater tem apresentação e produção de Luiz Gonzaga Lopes e assistência técnica e edição de Tiago Basso. Correr atrás do horizonte desta highway.